Seja bem-vindo para este momento de culto, de adoração, de louvor ao nosso Deus. Nós realizamos o culto de hoje em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus, ela ensina que nós podemos ser guiados pela carne ou pelo Espírito. Ser guiado pela carne é ser conduzido pelos próprios desejos e pensamentos humanos. E a Bíblia fala de que isso não é algo agradável, não é algo bom. O resultado de quem segue os seus próprios desejos da carne é um resultado ruim, um resultado de morte. Mas quando seguimos o desejo do Espírito de Deus, do Espírito Santo, quando nos enchemos dele, o resultado é outro, é muito contrário. O resultado é vida, vida nova, vida eterna, um bem-estar que o mundo não conhece, mas que aqueles que são de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses provam. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 5 até o 6, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O desejo do nosso Deus é que todos nós tenhamos vida e paz. E Ele concede essa vida e paz nos doando o Espírito Santo, o Espírito do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu o seu Espírito. No começo do livro de Atos tem essa história de que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. E eles tiveram suas vidas transformadas, mudadas, e eles estavam vivendo um sentimento ruim, um sentimento de medo, um sentimento de insegurança. E quando eles recebem o Espírito de vida e de paz do Senhor Jesus, esses sentimentos vão embora e eles saem rua fora, falando, testemunhando de Jesus sem nenhum medo, nenhum temor. Eles estão cheios de coragem. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado em nós e nós atendemos o chamado dele, nós começamos a provar coisas boas em nossa vida, como uma dádiva, como graça de Deus. A nossa vida é transformada, é modificada. E quando nós atendemos a voz do Espírito, nós passamos a agradar a Deus, vivendo uma vida nova, que tanto agrada a Deus quanto faz bem a nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Você é chamado a ouvir o chamado de Deus. O Espírito Santo quer encher a sua vida. Jesus está à porta batendo, esperando que você abra. E o Espírito Santo vai estar com você todos os dias da sua vida, transformando os seus dias em dias de dias ruins em dias bons, fazendo você viver para a honra, para a glória de Deus, fazendo você experimentar as coisas boas que Deus quer para você. Atenda o chamado. Eu convido você para um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por esse dia, te agradecemos porque podemos expressar o nosso louvor, a nossa adoração ao teu santo e glorioso nome. Obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado porque de ti vem não só o sustento, mas a vida nova prometida na palavra, uma vida que nos foi entregue por meio de Jesus, uma vida que nos é derramada através do Espírito Santo que o Senhor doa
a todos aqueles que creem em Jesus. Espírito Santo de Deus, age em nós, abrindo nossa mente e nosso coração para compreender com cada vez mais clareza o Evangelho do Senhor Jesus, a vontade de Deus o Pai. Ajuda-nos a compreender o que Tu queres realizar através de nós, para que o reino de Deus cresça nesse mundo. Nos use como um instrumento do Pai, hoje e sempre. Abençoa o nosso momento de culto, abra o nosso entendimento à palavra que vamos ouvir. Assim nós oramos e nos colocamos nas mãos do Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos aqui para mais um dia em que nós louvamos ao Senhor, em que nós adoramos ao Senhor. Nesse tempo de culto online, nós continuamos dentro da nossa série Atos do Espírito, Espírito de Atos. E nós queremos nos aprofundar naquilo que o Espírito Santo nos apresenta no livro de Atos dos Apóstolos. E para isso, hoje, nós queremos olhar para uma figura que ela é essencial para podermos compreender o agir do Espírito Santo, não só no livro de Atos, mas em todo o contexto do Novo Testamento. E essa pessoa é Saulo de Tarso, ou como a maioria de nós conhecemos, o apóstolo Paulo. E nós queremos começar esse tempo lendo e encontrando sinais do Espírito Santo na conversão de Paulo. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 3, contextualizando, Paulo está indo para Damasco nesse processo de perseguição dos cristãos, onde Paulo, ou melhor, Saulo, era um dos líderes. E nessa viagem para Damasco, acontece o que está descrito a partir do versículo de número 3, que diz o seguinte: Mas, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandeceu, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém.
Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido para Damasco. Ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. A conversão de Paulo tem a ver com a perseguição dos cristãos. Quando Jesus conversa com Paulo e se apresenta para Paulo, ele que está perseguindo os cristãos, ele que está sendo um torturador de cristãos, Jesus diz: você não persegue os meus filhos, você me persegue. Porque quando nós somos agraciados pelo Espírito Santo, nós também somos parte desse corpo de Cristo, como nos aponta 1 Coríntios, um corpo que nos dá sentido, um corpo que nos faz ser unidade. Mas muito mais do que isso, nós queremos observar sobre como esse processo de conversão só é possível a partir da ação do Espírito Santo. Meus irmãos, se nós olharmos para a história de Paulo, nós vamos encontrar alguém que foi ensinado nas Escrituras, alguém que aprendeu junto com a escola de Galadriel, um dos maiores estudiosos entre os judeus de sua época, alguém que tinha todo o conhecimento farisaico, um fariseu exemplar. Ele mesmo vai dizer que ele era zeloso referente à lei mais do que qualquer outro. Alguém que foi transformado não porque ele conheceu Jesus, mas porque o Espírito Santo de Deus apresentou Jesus a ele. Quando nós falamos do processo de conversão, muitas vezes nós temos o péssimo hábito de tirarmos o Espírito Santo da jogada. Mas a verdade é que, sem a ação do Espírito Santo, não há transformação na realidade da vida das pessoas que são convertidas. E somente através dos atos do Espírito Santo é que é possível conhecer a verdade de Deus. Por isso nós também queremos olhar para outros textos em que Paulo fala sobre sua conversão. Começando por 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo de número 9, quando Paulo diz o seguinte: pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo aponta para a graça de Deus. Isso não tem a ver com humildade, isso não tem a ver com abrir mão dos méritos que são seus. Isso tem a ver com reconhecer o agir do Espírito Santo através da graça de Deus. Somente o Espírito Santo, somente a graça de Deus pode dar sentido para as nossas vidas. O grande ato do Espírito Santo, o grande ato de Jesus Cristo de converter a vida de Paulo é o ato que impulsionou a conversão de todo mundo gentil, que impulsionou a transformação de toda a realidade que nós conhecemos hoje. Foi através da queda de Paulo que todos nós fomos convertidos. Porque através dessa transformação, aquele que não era cristão se tornou o menor dos apóstolos, mas o maior dos evangelistas. Eu também quero convidar vocês para dar uma olhada em 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo de número 12, que diz assim: agradeço a Cristo, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério, apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante. Ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
O Espírito Santo não veio para salvar justos. Paulo reconhece que a sua conversão só foi possível pelo agir do Espírito Santo. E todo o ministério de Paulo só foi possível porque Deus estava em Cristo e o Espírito Santo agindo através dele para que houvesse renovação de vida, para que houvesse regeneração, para que houvesse transformação. E Paulo reconhece que dentre os pecadores, devido aos pecados que ele cometeu, ele é o maior. Paulo tem uma autoconsciência do seu pecado, Paulo tem uma autoconsciência dos seus erros, Paulo tem uma autoconsciência dos seus maus caminhos, dos seus maus desejos, ao ponto de afirmar que ele é o maior dos pecadores. A verdade é que nós, muitas vezes, não temos essa mesma autoconsciência. Nós, muitas vezes, nos valorizamos e olhamos para aquilo de bom que nós fazemos e transformamos isso em algo fantástico, em algo surpreendente, em algo maior. E muitas vezes nós esquecemos que tudo que nós podemos fazer é pela graça de Deus. De que a salvação é pela graça de Deus. De que ela não é mérito humano. De que ela não tem a ver com os nossos desejos, mas tem a ver com o desejo de Deus. Isso deveria nos motivar para uma chamada missionária. Para termos a consciência de que aquele que não nasce no nosso meio luterano, nosso meio cristão, pode sim ser convertido pelo Espírito Santo, de que aquele que era improvável que fosse convertido, pode sim ser transformado, pode sim ser renovado pela ação do Espírito Santo, de que não importa a roupa, de que não importa o jeito que se fala, de que não importa o contexto em que se nasce, a única coisa que importa é que o Espírito Santo haja na vida das pessoas. Porque a única coisa que realmente importa é que o Espírito Santo habite nos corações. E muitas vezes nós, como igreja, julgamos as pessoas, nós julgamos quem é convertido e quem não é convertido. Nós olhamos para o tipo de roupa que a pessoa usa e dizemos se ela é de Cristo ou não é de Cristo. Nós olhamos para a forma como a pessoa fala e julgamos quem ela é. Paulo nos aponta sobre como a transformação vem pelo Espírito Santo. Sobre como não importa o tamanho do pecado que a pessoa que entra nas nossas igrejas, que a pessoa que entra nos nossos templos cometeu algum dia. Que a única coisa que importa é que de Deus, do Espírito Santo, é tanto querer quanto realizar. De que aonde abundou o pecado, superabundará a graça. De que aonde há um pecador arrependido, há uma graça transformadora. A conversão de Paulo nos aponta para a transformação de um homem que todo mundo já tinha desistido dele. Todos os cristãos tinham medo de Paulo. Todos os cristãos provavelmente jamais imaginariam que o maior perseguidor se tornaria um maior irmão. Mas a história de Paulo é essa. A história de Paulo é que aquele inimigo se tornou o melhor amigo. Nós precisamos ter olhos, assim como Jesus teve olhos para essa realidade. Nós precisamos enxergar nas pessoas, independentemente de cor, de classe social, independentemente da história, da quantidade de pecados, independentemente daquilo que nós julguemos certo ou errado na vida delas, e enxergar uma possível vida transformada. Nós precisamos compreender que o nosso chamado é um chamado ao evangelismo. O evangelismo de todas as pessoas. Porque não é nós que iremos convertê-las, mas é o Espírito Santo. Nós somos apenas embaixadores desse Espírito. Nós somos usados por esse Espírito. E esse Espírito nos motiva para evangelizar. Por isso eu quero convidar você que está aí na sua casa nesse tempo de isolamento a ser motivado por esse Espírito e a se ver como agente transformador da sua família, agente transformador
do seu trabalho, agente transformador da sua faculdade, da sua academia, agente transformador de todos os ambientes em que você vive, inclusive e talvez principalmente para as pessoas que você menos enxerga próximo de Jesus. Porque se for necessário, elas irão cair e Jesus irá transformar a vida delas, assim como transformou a de Paulo. Que nós possamos crer no Espírito Santo e deixarmos ser movidos por Ele em direção à renovação pelo Evangelho, em direção à transformação de vida e à aceitação da vida de Deus em nós. Que nós possamos ser agentes de transformação, de graça e de misericórdia, para que nas vidas em que abundou o pecado, superabunde a graça. Que a graça e o amor de Deus seja conosco, hoje e sempre. Amém. Eu quero convidar para termos uma palavra de oração. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor olhou para aquele que perseguia os teus, para aquele que te perseguia, e o Senhor enxergou nele um agente de transformação, aquele que converteria os gentios e aquele que faria com que o Evangelho chegasse até nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor preparou a vida desse homem, e assim como o Senhor preparou a vida deste homem, tem preparado a vida de homens e mulheres. Talvez homens e mulheres que estão assistindo esse vídeo agora, Senhor. Talvez homens e mulheres com quem nós que estamos assistindo temos contato, Pai. Homens e mulheres que nós sabemos que estão sob a Tua proteção, que estão sob a Tua guia, mesmo que eles não saibam. Por isso, Pai, eu te peço, dá-nos instinto e chamado missionário para evangelizarmos o mundo e para Te apresentarmos a essas pessoas, para que elas possam causar a grande transformação que é necessária nessa terra. Para que o Teu Evangelho cresça, para que o Teu nome cresça e o nosso nome diminua. Para que, Pai, possamos reconhecer a Sua superabundante graça, que pode mudar não só essa realidade, Pai, mas pode nos mudar para a eternidade. Age em nós, Senhor, e derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o Seu santo e maravilhoso Espírito sobre as nossas vidas e sobre a vida das nossas famílias. Nos unge, Pai, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pandemia, e dá, Senhor, que nós possamos sempre nos sentirmos abraçados e amados por Ti. Que em tudo nós venhamos a dar graça a Ti, Pai, porque somente o Senhor é poderoso para nos salvar e para nos guiar através do Teu Santo Espírito. Tudo a Ti entregamos, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
da minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Receba uma bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que nós possamos ser embaixadores de Cristo e nós possamos enxergar transformação aonde mais ninguém enxerga, porque é assim que Jesus Cristo nos vê. Ele nos vê imersos no pecado, imersos na miséria, e Ele nos estende a mão e transforma as nossas vidas para uma vida de glória e de misericórdia. Que hoje e sempre possamos ser inundados pelo Espírito Santo. Amém.